O Vem de Carona já está no ar. Um quadro onde a gente conta boas histórias para as pessoas que inspiram e que fazem a diferença. Aqui, o caminho é tão importante quanto o destino. O Vem de Carona tem o patrocínio da Kaiô Mitsubishi Motors de Chapecó. Tecnologia, conforto e performance para você ir ainda mais longe. Aperte o cinto que a conversa já começa. O nosso quadro Vem de Carona de hoje já está no ar. Eu estou recebendo aqui Joiciane. Que prazer receber você de novo aqui no Vem de Carona. De novo, o prazer é todo meu, Jucinei. Obrigada pelo convite mais uma vez. 7 anos depois. 7 anos depois, e eu tenho muito claro aquela imagem ainda, né, como a gente gravou, o assunto que a gente falou, e foi muito legal, foi a respeito de um evento em específico, né, que eu estava organizando. E é muito legal, né, ter esse quadro continuar existindo e eu poder participar novamente. Que bom, prazer é meu recebê-la novamente e para a gente dessa vez falar um pouquinho da tua trajetória, da tua história. Já fazem aí, você tem uma história de quase ou mais de 10 anos com o Sesc, mas uma história construída também com muito trabalho. E a gente vai contar hoje a bordo de um Mitsubishi, em nome da Kaiô Mitsubishi Motors de Chapecó. Aliás, se você não conhece o Mitsubishi, chama o pessoal da Kaiô, faça um test drive nos modelos e você vai se apaixonar. Então embarque com a gente. Show, vamos lá. Luxurious. O mercado de luxo tem um novo protagonista. Chegou o Outlander, o híbrido carregado de luxo. Então, Joyce, que legal! Queria que, antes da gente falar um pouquinho da sua trajetória dentro do Sesc, que você falasse para a gente um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Você que é de São Miguel? Natural de São Miguel do Oeste. Que Exatamente. legal! E você é daqui, a sua infância toda foi aqui? Foi na área urbana, área rural? Como é que foi isso? A sua infância aqui? Nasci aqui em São Miguel, sempre residi na região urbana da cidade, né? Apesar dos meus pais terem aí muito essa ligação com o rural, né? Aham. Trabalharam na roça, tudo. Mas eu não cheguei a residir lá, então sempre morei aqui na cidade e achava que sempre ia morar. A vida às vezes nos leva para outros lugares. Já já a gente fala sobre isso, mas você também teve a sua formação aqui, né? Sim, foi toda a Toda a parte infância, a de toda a formação. infância, estudei aqui, me formei na UNOESC, então toda A sua formação. a minha formação é educação física, a minha formação inicial, e depois aí eu fiz várias especializações, né, até chegar aí mais na questão de gestão. Mas no início, Jucinei, quando eu fui fazer educação física, era para ser professora de dança. Né? Inclusive, você tem um episódio aqui que você participou, se eu não me falha a memória, de um concurso a nível nacional, não teve? Eu fiz, olha só o que você tá puxando. Eu lembrei disso. Eu cheguei a fazer teste para bailarina do Faustão. Era isso. Foi. E eu fui fazer educação física porque eu achava que eu ia trabalhar com isso a minha vida inteira. Olha só. Então, busquei educação física, depois fiz uma especialização em dança, e nessa época eu trabalhei muitos anos com dança mesmo, que foi quando eu fui fazer esse concurso lá no Rio de Janeiro. Mas não fui aprovada, né? Então, Não, mas- permaneci aqui na cidade. E aí depois os caminhos foram mudando, aí de repente eu comecei a me interessar bastante pela área da saúde, fui buscar uma especialização em atividade física e saúde. E aí depois que eu entrei no Sesc, começou a me despertar muito esse olhar para a gestão. Aham. E aí, então, eu busquei gestão estratégica de pessoas, que teve aí um papel bem importante nessa minha trajetória profissional. Foi o que te colocou no Sesc ou isso foi antes ainda, antes desse
E que transição também de formação. Não, quando eu entrei no SESC, eu não tinha essa questão da Você entrou gestão na área ainda. da saúde, Eu foi, né? entrei na área da saúde, então Justamente pela formação de educação física. Exatamente, então eu tinha essa habilitação, né, um dos cursos que precisava de ensino superior, e o meu curso era um dos que integravam, então o edital ali que precisava, então eu entrei por causa disso. Mas aí no decorrer da minha trajetória, eu fui me direcionando para esse outro caminho, e aí eu fiz uma pós-graduação em gestão estratégica de pessoas. Bom, eu falei aqui que são mais de 10 anos, cerca de 10 anos, você está falando desse ingresso no SESC... 12 anos. 12 anos. Uhum. Olha só, uma trajetória, uma vida, com certeza. É. E que foi, assim, que te despertou? Foi justamente a atividade do dia a dia que te fez ir mudando um pouco da concepção daquilo que você sonhava, que era fazer educação física para ser bailarina, e depois foi indo para o lado de gestão. Como é que foi essa transição para você? Foi normal? Foi automático? Foi muito natural, assim, porque as portas foram se abrindo e os caminhos foram me direcionando, assim. Então, nesse momento, quando eu fui, antes de estar nesses 12 anos atuais de SESC, eu fui também instrutora de dança do SESC. Sim. Então, passei pelo cargo de instrutora, depois eu saí, tive outras oportunidades. E aí, nesse retorno aí, há 12 anos atrás, eu já estava mais focada na parte de saúde. Então, o SESC sempre me chamou muito atenção, já tinha tido uma primeira experiência, e eu gosto muito, assim, do direcionamento que a instituição tem, né? Dos valores, da missão da empresa. Ela não é ela é uma empresa privada, é uma instituição privada, mas ela não tem o foco no lucro. Ela tem o foco nas ações, né? Naquilo que você reverte para a comunidade. E a gente tem isso muito forte aqui em São Miguel. Não só aqui em São Miguel. Claro. Mas é uma característica, exatamente. A gente está aqui para beneficiar a comunidade. Então, isso sempre me chamou muito a atenção. E aí eu retornei, ingressei num cargo já de coordenação e já representava para mim um crescimento profissional excelente, assim. Eu estava buscando muito e a oportunidade surgiu e deu certo e eu entrei. Que legal. Voltando ainda lá pela sua essência, pela sua trajetória, antes do SESC mesmo, ou trazendo mesmo para a tua realidade, o que te inspira, o que te motiva, assim, no dia a dia? Eu não tenho como não ser a questão familiar, Jucinei, assim, eu costumo dizer que a família é o motivo pelo qual você sai para buscar alguma coisa, mas você volta para comemorar o que tu conquistou. Então, sempre tem a ver com família, assim, pela família. Querer sempre dar orgulho para minha família, né? Isso sempre foi o que me moveu, assim, e eu sempre pensando, vou fazer mais porque acho que isso vai orgulhar os meus pais. Hoje eu penso, vai também orgulhar meu marido, minha filha. Então, sempre foi pensando com a família, assim. Bom, nessa leitura de sempre ir e voltar, você falou agora há pouco de algumas oportunidades, inclusive você saiu daqui, foi para outra região, ao extremo, basicamente, da nossa cidade. Como é que foi essa oportunidade e como foi também essa experiência para você? No decorrer dessa minha trajetória dentro do SESC, eu tive a oportunidade de participar de um processo interno de seleção de novos gestores, que é o formato que o SESC trabalha, incentivando, então, o crescimento profissional, né? E nisso eu fui aprovada, deu tudo certo e eu estava aguardando, né, a possibilidade, então, de assumir um cargo de gestão enquanto gestora de unidade, né? Aqui eu já estava num cargo de coordenação de uma determinada área, mas aí eu tinha essa oportunidade. E a oportunidade surgiu lá para o sul do estado. Nossa! Então eu fui convidada para assumir a unidade de Araranguá há 4 anos atrás. Isso aconteceu em 2022. E eu estava já pensando que provavelmente eu seria convidada para me mudar, né? Claro. Mas, sinceramente, eu não pensava que era para tão longe, né? 10 horas de viagem aqui.
Mas eu aceitei o convite e me desafiei a isso, porque foi um desafio muito grande, assim. Sim. E aí a gente permaneceu morando por 4 anos naquela cidade. O maior desafio, embora são vários, é claro, você sempre tem desafios quando você faz uma transição, uma Uhum, mudança. Embora você estava na mesma empresa, uhum. mas o maior desafio foi a distância, foi a própria função. Embora você já tinha um papel importante, exercia um papel importante aqui em São Miguel, mas com a mudança, quando você assume a gestão, isso também foi um pouco difícil para você? Como é que você Foi absorveu? muito desafiador, foi em vários sentidos, né? A responsabilidade de tu assumir uma unidade grande, da qual você nem sabia onde ficava, né? Não conhecia a realidade, um impacto muito forte que eu sentia, a questão cultural, Uhum, regiões absolutamente diferentes, oeste e sul, uhum. uma cultura muito, muito diversa, assim, e muito diferente do que eu estava acostumada. Nunca Sim, tinha morado em outro lugar, sim. né? E sem dúvida a distância, né? A distância de Da toda base, da da família que estava base. tudo aqui. Então, junta tudo isso e pensa no tamanho do desafio, né? Mas foi uma experiência riquíssima, assim, não teria como medir o tanto que significou, principalmente na minha vida Uhum. profissional, lógico, Sim, né? claro. Na vida pessoal, às vezes a distância até melhora os vínculos, Sim. né? Acaba Você acontecendo, você começa a porque observar e olhar para ter olhares que talvez é, nem tinha antes, né. e dá mais valor do que já dava. Hum. Então isso foi muito forte também, mas a questão profissional ela foi fundamental para mim, esses 4 anos que eu permaneci fora. Você fala dessa questão profissional. Quando você entrou no Sesc lá atrás, você imaginava construir essa carreira sólida dentro da empresa ou foi algo que também foi acontecendo? Não imaginava. Não. Eh, eu acho que nenhuma das etapas da minha vida tu vai estudando, tu vai se graduando, vai tendo experiências profissionais, e tu vai sonhando, né, vai sonhando mais. Mas em nenhum desses momentos eu imaginei que pudesse chegar, sabe, que Sim. tantas oportunidades de crescimento eu teria, principalmente dentro da empresa que eu escolhi Claro, para mim, claro. Afinal de contas, né. 12 anos é uma vida, né. É, sim, eu comento às vezes, né, com algumas pessoas, e eu nunca tive, assim, Jucinei, um destaque, sabe. "Ah, Uhum. nossa, lá na faculdade, ele foi Sim, destaque", ou na sim, escola. sim. Eu sempre me considerei, assim, uma pessoa dentro do padrão, Uhum, normal, não me enxergava, assim, com algum tipo de diferencial. uhum, uhum. Então, para mim, eu sempre fui em busca das oportunidades que surgiam, mas me preparava para elas, Claro, né. claro. E hoje eu sou muito, muito grata, porque eu realmente não imaginava que eu ia conseguir construir uma história assim, e eu me orgulho muito Claro, hoje, com certeza. e sou muito grata por isso. Quais os principais desafios que você considera que te fizeram claro, tudo é um contexto, você vai tudo Uhum. juntando na sua vida, né, tudo te ajuda a crescer. Mas teve alguns desafios especificamente que te fizeram que você entende assim: "Bom, esses estão no topo de que me fizeram crescer e me tornar eu profissional, eu pessoalmente a pessoa que sou hoje"? Ah, com certeza, ter feito essa mudança para Araranguá e ter ficado lá por esse tempo, sim. Em todos os sentidos. Eu acho que tudo que eu vivenciei lá, todos os desafios que eu precisei Uhum, aprender a dar um jeito, a entender qual era a melhor solução, qual era a melhor alternativa, e de novo salientando isso, diante de uma cultura que não era a minha, diante uhum. de uma origem que não era a minha. Sim, Então, não tem como tirar Aranguá do topo que nesse legal. sentido. Bom, com certeza tudo isso é bonito quando você olha, uma trajetória que você chegou ao topo dela, porque quando você fala de que você começou, eh,
lá do início foi crescendo, conquistando teu espaço, até assumir a gestão, hoje voltar para sua cidade, também numa função de gestora da unidade. Às vezes parece muito fácil, né? Ah, olha que legal. Mas nessa trajetória toda, eu gostaria que você deixasse também uma mensagem sobre, porque nada é tão fácil como às Não. vezes você ouvir um recorte da história. Não, não, é a mesma coisa quando a gente diz assim, a vida no Instagram, a vida na internet, ela é linda, Uhum, maravilhosa. Quem vê só o resultado, né? sim, Não, mas não é nada fácil. Você estar longe, muitas vezes, de todas as pessoas que sempre estiveram perto de você. uhum, Então, você passar as datas comemorativas, né, que sempre faz a gente distante, pensar muito, então, distante de tudo, das pessoas que estariam contigo no almoço de domingo, por exemplo, distante do pai, da mãe, do irmão, dos outros, né, esse ciclo que se forma, o ciclo familiar sim, que você sim. tem e que te dá essa base, mas também a E tem as as responsabilidades, né? responsabilidades, principalmente, assim, lidar com pessoas não é Não é simples, simples, sabe? né? É muito difícil. Aí você tem um número X de pessoas com que você cuida, que você tá aí para cuidar, para valorizar, para direcionar, só que cada cabeça é uma cabeça diferente. Às vezes aquilo que para uma pessoa tá ótimo, para outra não agrada. Sim, E você é visto como a pessoa de referência para todos, aquele que você agrada e aquele que você não agrada. sim. Então, não é nem um pouco fácil. Agora, você referenciou muito aqui a diferença cultural Hum. entre o oeste do estado e a região sul do estado, Uhum. né? Ficou 4 anos lá, é uma história também construída numa região diferente. Esse retorno agora, o que que te chamou a atenção na cidade, na região? O que que você, a visão que você tinha quando você saiu e agora no seu retorno? Às vezes a gente se acha que a gente está longe de tudo, né? 700 quilômetros da capital. Nossa, porque aqui eles pensam que a gente está no meio do mato. Tem muito isso, né? Porque quem ó, às vezes olha o estado, olha pelo litoral É, catarinense, né? e, gente, não é nada disso. Quem pensa isso, que a gente está isolado, que a gente é menos privilegiado, tem que morar em outro lugar, sabe? A cidade tá fantástica, a cidade tá linda, maravilhosa, cresceu muito. Meu Deus, esses bairros novos, esses loteamentos novos que surgiram, como as pessoas cuidam das suas casas, né? Tudo muito bonito, as pessoas cuidam em deixar a cidade bonita. A nossa cidade está muito bonita, muito bem cuidada. Tem muitos aspectos que, quando a gente está acostumado, a gente não vê mais, né? Sim, A sim. questão de coleta seletiva de lixo, que não é uma realidade em Sim, todos os sim, lugares. sim. A sacolinha do Ah, é supermercado, verdade. gente, isso eu contei para tantas pessoas. Eu contava sempre porque eles não acreditam Que que não isso é tinha, possível. é possível. Então, a cidade está incrível, está muito bem estruturada, assim. A gente tem sempre muito a crescer ainda, a Sim, desenvolver. sim. Mas se for comparar com outras cidades maiores, a gente está na frente, Que legal. Que boa essa com percepção, certeza. porque você, mesmo sendo daqui, acaba trazendo uma percepção das pessoas que vêm de fora, porque você voltou e tem um Uhum. comparativo ainda, tanto de Sim, como era antes, de outras regiões e agora no retorno. Então, sim. acho que é um comparativo bem interessante. E para o Sesc? A gente sabe que o Sesc tem uma história muito bonita aqui com a cidade também, tem construído, Uhum. é consolidada, é que as pessoas reconhecem o trabalho. E o que que dá para esperar também você vindo e assumindo esse momento com a gestão? Sei que tem novos projetos aí. Muitas coisas boas. Nós estamos numa fase de êxtase ali no Sesc, sabe? Estamos com uma unidade nova que vai estar sendo construída em breve. A gente está na fase aí da aprovação dos projetos e nós teremos um crescimento gigantesco aqui em São Uhum, Miguel do Oeste, um investimento muito importante, aí na casa dos 80 milhões, é o investimento previsto aqui para nossa cidade. Uma unidade nova de 12 mil metros quadrados, uhum, sede própria, né, com um padrão SESC que é uhum. aplicado no estado, crescimento expressivo em todos os nossos serviços
Então, nós, enquanto equipe, né, já conhecemos o projeto Claro. Ah, deve estar lindo. e estamos assim. Acho que todo mundo sonhou muito esse projeto, sabe? Com a instituição. Os colaboradores sonharam muito isso junto com a instituição. E vem no momento que também a cidade e a região está vivendo, né, Sim, de grande perspectiva de crescimento e expectativa, né? Aumentou sim, a expectativa total em basicamente tudo na tudo. cidade, né? E Sim. como é que o Sesc lida isso, com essa expectativa também? Pô, a gente tem grandes investimentos vindo para a região, o Sesc Hum, já se posicionando também com um investimento grande, uhum. mas como se posiciona? Porque aumenta a expectativa, é claro. Com certeza, nós vamos crescer junto com toda a cidade, né? Tem muita coisa boa chegando. Eu acho que a população em si, ela tem que estar preparada nesse sentido e em também estar se aperfeiçoando para ocupar esses lugares que vão surgir. Né? Então, nós estamos nesse embalo de crescimento junto com toda a cidade e já conseguindo ter essa conversa com os nossos Uhum, clientes, né, que já frequentam o Sesc, que já estão claro. inseridos nos nossos serviços, porque eu sempre digo, quem está com a gente, né, seja o nosso Sim, público interno, seja o nosso colaborador, seja o nosso cliente, todo mundo vai crescer junto. claro. Então, nós estamos nessa perspectiva também. Que bacana. Bom, para a gente fechar, eu sei que tem muita coisa para gente falar aqui, inclusive sobre o Sesc, a gente poderia fazer uma viagem daqui à sua cidade, onde você estava, mais ou menos, Araranguá, e aí talvez a gente não encerrasse o assunto. É, qual assim, o legado que você, olhando como profissional, quer ou espera deixar através do seu trabalho? Eu acho que fechando esse ciclo, né, que eu fechei em outra cidade e começando um novo aqui, Uhum, o meu pensamento é o mesmo, assim. uhum, É deixar marcas profissionais, com uhum. certeza, né, poder participar de uma implantação de uma unidade nova na Uhum. cidade, por exemplo, isso não tem como não deixar uma Claro, marca, claro, né? claro. Mas o principal, Jucinei, ele não tá assim na empresa, na instituição, ele tá nas pessoas, Nas sabe? pessoas. Então, enquanto Deus me permitir deixar marca nas pessoas que passarem por mim, eu vou me sentir de missão cumprida, assim. Então, Legal. esse é o meu pensamento. E aí, né, seja um colaborador, seja um colega, seja um cliente, não importa. Eu acho que a gente tem tantas formas de deixar marca na vida das pessoas, Sim. né? Então, o meu legado de vida, de profissão, enfim, Ele está acho muito alinhado um que com vai o ser outro. sempre esse. Uhum. Que legal. Nossa, eu quero te agradecer imensamente pelo bate-papo, por entrar novamente nessa carona 7 anos depois, Depois. mas a gente podendo contar um pouco da sua história e da sua trajetória. Eu falo praticamente em todos os programas aqui que o objetivo é contar a história das pessoas e Uhum. conectar a trajetória delas, porque são elas que conectam as outras pessoas. Você É falou muito verdade. bem aqui, qualquer coisa que você faça, você empreenda, tem que ter pessoas. Se não tem pessoas, as coisas elas não acontecem, né? Uhum. Alguém precisa gerir, alguém precisa pôr a mão na massa, alguém precisa pensar na estrutura, no projeto. Então, eu acho que a ideia do Vem de Carona é sempre conectar as pessoas através da história e fico feliz em recebê-la novamente, recebendo você em São Miguel nesse novo Uhum. momento e te desejar muita sorte, sucesso. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite, e é muito bom reviver esse momento. Foi muito, muito legal reviver o momento que aconteceu lá em 2018, né? É, Então, muito feliz por isso e que o sucesso seja igualmente na tua Que profissão, na tua obrigado. carreira também. Obrigado, Obrigada. sucesso, viu? E se você gostou dessa história e das outras histórias que a gente conta aqui no Vem de Carona, curta, compartilhe, se inscreva no canal do YouTube, siga a gente nas redes sociais, porque toda semana um convidado novo compartilha história, conta a sua trajetória e se conecta com você no Vem de Carona a bordo de um Mitsubishi da Caio Mitsubishi Motors de Chapecó.
Luxurious. O mercado de luxo tem um novo protagonista. Chegou Outlander, o híbrido carregado de luxo.